Vamos ler a página 85. Hence, examine whether ever you heard the Lord's voice or no. Not only outwardly, for that you know you have often done, but inwardly. And not only so, for ye may do so, and yet our ears be heavy, but effectually, that if be not so, you may be humble and say, Lord, how have I spent my time in vain? And if it be so, you may be thankful and say, Lord, why am I that the infinite God should speak to me? Portanto, examine se você já estudou a palavra do Senhor ou não. Não só por fora, porque você deve ter estudado muitas vezes, mas por dentro. E não só por dentro, mas que você possa escutar e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas que seja com efeito, e se não for assim, você seja humilde e diga para o Senhor, como eu perdi tanto tempo na minha vida em vão. E se for, então esteja agradecido e diga, Senhor, quem sou eu para que o Deus infinito falasse comigo? Este é a grande necessidade. There is great need of trial of these, for men may read, hear, and understand externally, whatever another may, and yet the whole scripture a sealed book. Há uma grande necessidade de julgamento disso, porque um homem pode ler, escutar e entender por fora, qualquer coisa que outro também consiga, mas ainda assim, para um, a escritura será um livro selado. There are therefore these 3 degrees by which you shall discern the effectual voice of God. You must take them jointly. Portanto, há estes 3 graus, as quais você deve discernir com a voz, com o efeito de Deus, e você deve tomá-las juntas. 1. The voice of God singles a man out, and though it be generally written or spoken, speaks particularly to the very heart of man, with a marvelous kind of majesty and glory of God stamped upon it and shining in it. A voz do Senhor deixa um homem sozinho, e ainda que geralmente escrita ou falada, fala particularmente para o próprio coração do homem, com um tipo maravilhoso de majestade e glória de Deus estampada nela e brilhando nela. When a man hears things generally delivered, the blessed state of the saints, the cursed state of the wicked, consolations to the one, curses to the others, exhortations to faith and obedience to both, and a man sits by and never thinks the Lord is now speaking and means me, or if he doth so, yet he thinks he intends me. No more than others, he hears not the Lord speaking, for when he speaks particularly to the very heart of a man. He doth so fit the word to him, whether it be the word of the law to humble him, or the gospel to comfort him, or of command to guide him, as if the law meant none but them. Quando o homem escuta as coisas entregadas em geral, o estado santificado, o estado abençoado dos santos e o estado amaldiçoado dos perversos, as consolações para um, as maldições para outro, exortações para a fé e obediência para ambos. E um homem se senta e nunca pensa que o Senhor está agora falando e está falando para ele. Ou se ele pensa, ele não acha que é diretamente para ele, mas que para os outros. Ele então não escuta o Senhor falando, mas quando ele fala particularmente ao próprio coração do homem. E ele encaixa a palavra ao seu coração, seja a palavra da lei para o não é humilhar, então, para o humble é humilde, mas tipo, para o humilhar ou do gospel, do evangelho para o confortar, ou da regra para o guiar, como se o Senhor não dissesse diretamente para ele. The word is like an exact picture. It looks every man in the face that looks on it. If God speaks in it, it searches the heart. Verse.
verse 12. But verse 13 says, he speaks of God. How comes that in? Because God, the majesty of God comes with it when God speaks it. With whom we have majesty, with whom have we do. Why is that put in? Because when the Lord speaks, I mean things now I have to do with God. If I resist, I oppose the God. Before this, things it had nothing to do with God. They're such strangers. Hence it is one man is wrought on in sermon, another not. God hath singled out one, not the other that day. Hence they come in and humble. He hears many things, and he may be understand not. If so, yet they concern not him. If they do, and conscience is stirred, yet they think man means them, and speaks by hap. And others are as bad as they, and in his trouble is not much. At last he hears his secret thoughts and sins discovered, all his life is made known, and think 'tis the Lord verily that hath done this. Now God speaks. Those things he did neither believe nor imagine. See the man that hath told me all that I ever did. Hence take a soul that is humble. He hears of the free offer of grace. He refuses it. Why this to all and to hypocrites as well as to me? Apply any promise to it. Guess by all, it looks upon them all things. As generally spoke, then applied by a man, but they hear not God speaking. But when the Lord comes, he doth so meet with their objection and speak that they have been thinking may be true. That they think this is the Lord, this is to me. A palavra é uma foto exata de cada face, da face de cada homem que olha para ela. E Deus fala por ela. Busca o coração e o Senhor fala por ela. Mas como isso acontece? Porque Deus, a majestade de Deus, vem a ela e Deus fala por ela. Com quem nós devemos, with whom we have to do, a quem temos que ver, é quem que está do nosso lado, né? Por que isso está escrito aí? Porque quando o Senhor diz, fala, um homem acha que ele não tem nada, ele fala, agora eu tenho que fazer alguma coisa com Deus, porque se eu resisto, estou me opondo a um Deus. Antes este homem achava que não tinha nada a ver com Deus, mas eles eram tão estranhos. Portanto, um homem é trazido pelo um sermão e outro não. Deus separa os homens, ou seja, é algo individual. Ele separou um e não o outro naquele dia. Portanto, tome um homem que não está humilhado, ele escuta muitas coisas e ele pode não entender. Então ele pensa que não é para ele. Se é, então a consciência está movida. Mas se ele acha que por esses meios e fala por o que ele acha e os outros são tão ruins quanto ele, então ele está em problema. Ele não. And his trouble is not much. E que ele não está em tanto problema. Afinal, ele escuta os seus segredos, os seus pensamentos secretos e pecados descobertos. Toda a sua vida é feita conhecida. E, portanto, ele pensa que o Senhor tem feito muito. Agora Deus fala. Estas coisas ele não fez, nem acreditou, nem imaginou. Veja esse homem a quem me disse tudo o que eu fiz. Portanto, tome a sua alma que é humilhada e aquele que escuta da oferta de graça, da graça, e ele não quer tomá-la. Porque todos esses são hipócritas para mim. Aplique qualquer promessa a ela. Tira tudo disto e olhe somente as coisas em geral, ditas em gerais e aplicadas ao homem. Mas eles não escutam Deus falando, somente como se um homem estivesse falando. Eles não se juntam com as suas objeções e falam que eles têm pensado o que pode ser a verdade. Eles pensam que este é o Senhor, que este é para mim.